Hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. Bora conversar sobre jejum intermitente como ferramenta para controlar o diabetes. Deixa eu falar o que é jejum, como que funciona, por que hoje é tão assim, fazer jejum, né? A gente vai ver se é algo natural, se não é natural. A gente vai ver o que comer no jejum, né? Se come em jejum. Vamos conversar sobre isso. Será que o jejum ajuda o diabetes? Será que o jejum ajuda a controlar a glicemia? Eu tenho meu Instagram, que é Irlândia Veras, tudo junto. Aí lá no Instagram me sigam lá, porque ela já tem muito conteúdo para diabéticos, muito conteúdo para quem quer emagrecer também. Enfim, tem muita coisa rolando por lá, muitos vídeos. Bora lá! Se você tem dúvida de jejum intermitente, já vai colocando aí, eu vou começar a falar do assunto, tá bom? Então, hoje é tão controverso, né? As pessoas, mas jejum intermitente, muitos médicos inclusive falam que faz mal, muitas nutricionistas falam que faz mal. As pessoas demonizam muito essa questão do jejum intermitente, sendo que há muitos milhões de anos atrás era algo natural da gente. Na época do Paleolítico, os homens das cavernas, eles não tinham o supermercado aqui na esquina como a gente tem. Eles não tinham um acesso, né? A comida não era tão acessível, assim, muito facinho. Então eles caçavam. E nessa caça, né, que eles iam atrás dos animais, nem era todo dia que eles conseguiam caçar, provavelmente. E quando eles caçavam, era o quê? Animais, e provavelmente comiam muita proteína e gordura. Não tinha fruta, até eles eram nômades, né? Eles se escondiam nas cavernas, com medo dos bichos, enfim, se protegiam lá e saíam para caçar. Era basicamente assim. Só que com o tempo, com a evolução, né, eles acabaram domesticando as plantas. Começaram a cultivar, né, vegetais ricos em amido, enfim. Começaram a cultivar e ali começaram a fincar as raízes, né, deles também, não só dos vegetais. E a partir daí reduziu um pouco essa questão da proteína e gordura e aumentou um pouco a questão do carboidrato. Só que assim, acho que até na época da minha vida de criança, né? Alguns de vocês também, já que a gente tem a mesma faixa etária, nem era assim, a gente comer 6 vezes por dia, né? Hoje a gente é obrigada a comer muitas vezes por dia. E antigamente não era assim, era café, almoço e janta. Não tinha nem essa necessidade toda de comer de 3 em 3 horas, comer o tempo inteiro. Quando foi meados do século passado, 1950, 1960, né, as pessoas elas ainda tinham uma certa alimentação mais rica em carbo, mais rica em gordura e menos rica em carboidrato. Só que teve um períodozinho da Revolução Industrial, onde devido às mulheres começarem a trabalhar, né, ter toda essa mudança cultural, social, vamos dizer assim, acabou que isso foi um pouco invertido. Foi mais investido em facilidades, né? A indústria alimentícia veio nos ajudar nesse aspecto, né? De ser muito prático, só que ser muito carregado em carbo, muito carregado em gorduras hidrogenadas, enfim. E aí, acabou que a gente foi meio que obrigado a comer várias vezes por dia, inclusive o café da manhã. Nessa que come o café da manhã, normalmente esses itens do café da manhã, a indústria alimentícia agradece, né? A indústria alimentícia te dá o leite, a indústria alimentícia te dá o cereal, o pão. Então, assim, tudo induz a gente a comer essa refeição. E junta com a mídia que fala, nossa, não, mas café da manhã é a refeição mais importante que nós temos. E não é muito bem assim, tá, gente? Principalmente dependendo do que se come. Então, se você come um café da manhã extremamente, hoje não, né? Porque vocês já estão mais, já sabem mais como se alimentar. Mas se uma pessoa que ainda não é diabética e nem sabe, né, como se alimentar, ele acaba consumindo uma refeição muito cheia de carbo. E acaba tendo uma certa letargia, fica assim com energia baixa, né? Que é hipoglicemia de rebote. Aí o que acontece? Nessa aqui, a gente é obrigada a comer muitas vezes por dia, a gente acaba meio que demonizando essa questão do jejum. E por que o jejum é tão importante, gente? Principalmente para o diabético. Porque o jejum, ele vai fazer com que você produza pouca insulina. Porque quando a gente come carboidrato, a gente produz insulina. Quando a gente não consome carbo,
a gente não produz muita insulina, porque a gente sempre vai produzir insulina, tá, gente? Então, produz pouca insulina. E nessa que produz pouca insulina, qual é o problema do diabético? Não é a questão da insulina? Um dos, né? Fora a resistência à insulina. Isso. Então, o fato de você reduzir a alimentação através do jejum faz com que o seu corpo, além de não produzir muita insulina, ainda utilize a gordurinha localizada para produzir energia. Isso faz com que você emagreça. Gente, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí, tá bom? Ok? Certo? Então, quando a gente faz jejum intermitente, a gente emagrece. Por quê? Porque a gente pula uma refeição, né? Existem vários protocolos de jejum intermitente, são 5, né? Então, desses 5, o mais comum é 16-8. E o que é o 16-8? É você passar 16 horas em jejum e consumir a comida normal, né, que você come nesse período de 8 horas. Ai, Lânia, mas jejum 16 horas é muito longo, é muito grande, socorro. Não, gente, a maior parte desse jejum 16-8 a gente faz dormindo. Então a gente janta às 8, por exemplo, dorme, passa o café da manhã, que isso a gente, quem nunca pulou um café da manhã na vida, né? Pula o café da manhã e vai consumir só o almoço. Então isso é um jejum 16, aí a partir de meio-dia até meia-noite, né? Tem até as 10 no caso, tem 8 horas para você estar se alimentando, né, da sua comida normal, ok? Então esse é o protocolo mais usual, mas quais são os outros? Também tem o de 12 horas, né, que você janta 8 e toma café 8. Tem o de 14 horas, que é você... O de 10 horas, né, que é você... Não, de 14 horas. Que ao invés de tomar café às 8, você vai tomar às 10 da manhã. Ah, Ilânia, mas isso tem graça? Ajuda? 12 horas, 14 horas? Claro que ajuda, gente. Ajuda e muito. Por quê? Porque você vai estar esticando, o teu corpo ele vai estar produzindo, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que o seu corpo produza energia com a gordurinha localizada, tá? Isso faz você emagrecer, faz sair a gordura de dentro das células, faz melhorar a resistência à insulina e, lógico, faz melhorar a glicemia em si, né? Faz melhorar a questão do diabetes em si, tá bom? E isso faz o quê? Você consumir menos remédio, isso faz você se alimentar um pouco melhor, né? Tá certo? Então, é bem interessante usar o jejum como ferramenta para o diabetes. Por quê? Porque quando a gente usa o jejum, a gente passa esse pouquinho de tempo sem se alimentar. E nessa que fica sem se alimentar, o corpo começa a produzir energia das suas próprias células, tá, gente? E fiquem tranquilos, porque assim, o jejum ele não destrói massa magra, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. A preferência dele é gordura, tá bom? Então é gordura, e aí você acaba emagrecendo na forma correta mesmo, que é pegar a gordura ao invés de pegar a massa magra. Ele também é muito interessante para resistência à insulina, né? Como eu já falei, o fato de você não se alimentar, ficar em déficit calórico, ou seja, consumir um pouco menos de caloria do que normalmente você come, ele vai fazer com que você reduza a gordura dentro da célula e, claro, melhore muito essa questão da resistência à insulina, que é um dos fatores. Essa questão do jejum tem muitos outros benefícios, por isso que é tão importante. Ah, Irlândia, mas e aí, qualquer pessoa pode fazer jejum? Gente, a gente só não recomenda jejum para as pessoas grávidas, tá? Mas qualquer pessoa pode fazer, é extremamente benéfico. Quando a gente faz, a gente aumenta nosso sistema imunológico. Assim, são muitos e muitos benefícios, ok? Quem tem problemas de rins pode praticar o jejum intermitente? Pode, sem problema. A questão do rim é que quando você for comer, você precisa saber exatamente a quantidade de proteína que você deve comer, tá certo? Porque quem tem insuficiência renal, ela tem uma certa limitação, vamos dizer assim, no consumo de proteína, que são as carnes em geral e tal. Nessa que você tem esse limite, né, de proteína, você tem que ser acompanhado por nutricionistas para calcular direitinho, para calcular a quantidade de proteína que você vai consumir. Tirando isso, tudo beleza, pode ir sem problema. Diabetes tipo 1 pode utilizar o jejum? Pode, né? Qualquer tipo de diabetes, só que o que você precisa ver como diabético antes de fazer jejum é a questão da medicação, tá?
tem que consultar o médico. Se ele vai dizer, olha, não é para fazer jejum e tal, você, de repente, né, se você puder, você já leva até os estudos, algumas afirmações de grandes centros científicos, tal, para ele dar uma olhadinha. Se mesmo assim ele disser não vai fazer porque jejum não presta e tal, aí você pode trocar de médico, tá bom? Isso foi uma médica que me falou. Eu fiz uma live com a doutora Maíra Soliani, que é um dos grandes nomes de jejum intermitente no Brasil, né? Eu perguntei pra minha doutora, é o seguinte, quando eu vou fazer jejum com um paciente, aí ele vai consultar com o médico, né, pra perguntar, e ele vai lá, pergunta, o médico disse, não dá pra fazer. Aí ela falou, olha, leva os estudos, fala com ele, mostra algumas meta-análises e tal. Se ele insistir em não indicar, muda de médico. Então assim, se de repente o médico diz lá, não, mude de médico, aí você muda de médico, combinado? E aí, quando você vai lá e o médico vai lá e ajuda, né, nesse sentido, e reduz a sua medicação, reduzindo a medicação, aí sim você pode fazer. Por quê, gente? Digamos que você consome carboidrato aqui, e aí, lógico, né, tua medicação é para esse carboidrato. A partir do momento que o carboidrato diminui drasticamente, gente, se você continua com medicação aqui, você vai ter hipoglicemia, tá? O jejum intermitente para diabético que não regula a medicação tem grande chance de ter hipoglicemia. Por isso tem que baixar o remédio, tá bom? Aí tem que pedir ajuda lá pro médico, pedir ajuda pra Nutri, né? Se tiver alguma coisa muito específica, ok? Então, quem é diabético pode fazer? Pode, desde que veja essa questão dos remédios, tá bom? Porque senão tem hipoglicemia. Então, quantas horas de jejum intermitente o diabético pode fazer? As horas que você conseguir, João. Se de repente você consegue 12 horas, ótimo. Se você consegue 14, ótimo. Se você consegue 16, 8, massa, tá? Então, independente de quanto você... Tipo assim, eu vou fazer 16, 8. Até porque, gente, não é zerado de comida como é no jejum religioso, né? Porque o jejum ele pode ser feito de forma religiosa também, que aí é só água mesmo. Mas quando é jejum intermitente, o objetivo do jejum intermitente é você não utilizar algo que interfira na insulina, né? Ou seja, não utilizar o carboidrato que vai interferir nesse mecanismo da insulina, ok? Então, quando você consome alimentos, por exemplo, que a gente sugere para aguentar o jejum, vamos dizer assim, que é o brodo, que é uma sopa de ossos, né, que você vai fazer, tem a forma certinha de fazer. Você pode tomar esse caldo, né, um caldinho que é muito, muito, muito nutritivo e que não interfere em nada na insulina. Então, isso ok. Às vezes, até ovos cozidos pode utilizar no jejum. Lândia, mas ovo, então deixa de ser jejum. Não deixa de ter jejum, porque mesmo quando você tem uma alimentação muito baixa em carbo, talvez cetogênica, você já faz um jejum, só que um jejum alimentado. Porque o que é o jejum intermitente? Na verdade é a não entrada do açúcar, é a não elevação do açúcar. Isso é o jejum especificamente, tá certo? Então o que você acha de jejum associado à dieta cetogênica? Eu acho perfeito, Mendinho, porque... o objetivo do diabético é o quê? Não é reduzir a insulina? Não é reduzir a gordura dentro da célula do diabético? A dieta cetogênica já por si só já faz isso, né? Ou seja, reduz drasticamente o carboidrato. E o jejum, então, aí é a melhor coisa da vida. Ou seja, o que seria jejum associado com a dieta cetogênica? É você fazer uma dieta muito baixo carbo, né? De 30 a 50 gramas de carboidrato por dia e ter esse espaço de jejum intermitente, ou seja, pular as refeições. E quando você vai comer, ou seja, quando você está nessa janela de alimentação, você fazer essas 8 horas com alimentos que sejam muito baixos em carbo. Então é um espetáculo da vida, é o sonho de consumo de qualquer nutri da área que alguém faça. Então os resultados são muito impressionantes. Eu tenho algumas pessoas que fazem dieta cetogênica junto com o jejum, e é às vezes inacreditável. Tem até uma paciente, eu não sei se ela tá aqui, que eu falei pra ela mostrou o resultado, né, de 21 dias que ela participou do grupo, né? E aí ela já tinha consultado comigo desde janeiro, aí participou do grupo e mandou a foto do antes e depois. Porque na avaliação que eu faço, por ser online, por ser longe, né,
eu peço para colocar roupas, para ver se o que muda, né, nesse período. Porque existem várias formas de se avaliar peso e resultado e tal. E aí ela mandou uma foto com bermuda, né, na primeira, e mandou a outra foto com a mesma bermuda, 2 meses depois. Gente, eu falei pra ela, olha, eu não posto resultado, né, eu não posto antes e depois de paciente, não faço isso. Mas se eu postasse, eu não ia ter coragem de postar a tua foto. Porque o resultado foi tão absurdo, né? Foi tão inacreditável que eu ia ter vergonha de mostrar essa foto porque ninguém ia acreditar. Porque foi muito louco, né? O resultado dela. Tanto que o depoimento que eu postei hoje é dela, né? E ela deixou de usar as medicações em 2 meses. Então é um resultado muito, muito bom. Mas ela faz direitinho, faz cetogênica, gosta, faz jejum, às vezes de 24 horas. Porque ela gosta, ela acha muito prático, não ter que ficar se preocupando com o que comer, enfim. Então isso é muito bacana. O resultado é muito bom de cetogênica com jejum. E, gente, jejum é algo natural, tá? O nosso corpo, ele potencializa muito a imunidade com o jejum. Tem alguns estudos que mostram que eles ainda estão estudando, né? Mas a possibilidade de quem tem câncer, por exemplo, que faz quimioterapia, comendo e em jejum, o potencial de combate ao câncer é muito maior com o jejum. Então, assim, são coisas muito interessantes, né, que eles estão estudando.